Ora, muito bom dia. Estamos aqui num local muito especial, numa adega com preciosidades, vinhos que estão em pipas já há algum tempo, o nosso célebre vinho do Porto, e temos uma pessoa muito especial para falar connosco precisamente sobre o vinho do Porto. Muito bom dia. Bom dia. Quando falamos de vinho do Porto, estamos a falar de algo, o néctar dos deuses, como é costumado chamar, que já tem algumas centenas de anos. Portanto, há toda uma história, não só do produto em si, mas que está também intimamente ligada com a história de Portugal. Sim, o vinho do Porto tem umas centenas de anos. A primeira exportação ocorre mais ou menos a meio do século XVII, muito por força, obviamente, e sabemos isso, dos ingleses que promoveram o vinho do Porto. Na prática, o vinho do Porto, na origem, era uma jerupiga. Eu sei que isto pode chocar algumas pessoas, mas era uma jerupiga, eu sei, uma jerupiga é um vinho fortificado com aguardente. Portanto, estamos a falar de um vinho que não fermentou totalmente, por isso é que tem ainda um pouco de açúcar e que depois é adicionado a aguardente que lhe para a fermentação e temos um vinho licoroso, mais forte do que um vinho de mesa e com algum grau de açúcar. E o vinho do Porto é isso. A única coisa que aconteceu é que, na realidade, começou a ser exportado numa primeira fase, durante séculos, fundamentalmente para a Inglaterra, e foi sofisticando. E quando hoje, em 2020, nós temos um vinho do Porto, na realidade temos muito mais do que um vinho licoroso. Temos história, temos património, temos terroir, temos cultura e cada vez mais temos turismo em torno de tudo aquilo. Ou seja, não é apenas o vinho no sentido estrito do termo. Sim, e estamos a falar de uma região demarcada das mais antigas, se não a mais antiga, não é? Sim, parece que há aí uma pequena rivalidade com a região de Tokaj, na Hungria, mas em termos, digamos, modernos, é de facto uma das regiões, ou a mais antiga, ou será praticamente contemporânea, e isso foi absolutamente essencial naquilo que é o vinho do Porto hoje, porque estamos a falar de uma coisa que ocorre no tempo do Marquês de Pombal. E, portanto, no século XVIII, houve a consciência de que para preservar um património que era o único português, era preciso impor algumas regras. E uma das regras que se impôs foi exatamente demarcar a região e dizer vinho do Porto só aquele que é produzido nesta região demarcada. E é muito interessante porque muitas pessoas não sabem isto, a demarcação da região tem a ver com a parte do tipo de rocha. Tudo o que é xisto é região demarcada. Quando entra o granito, está fora da região demarcada. Aliás, quem estiver interessado em ver um mapa da região demarcada, mais ou menos a meio, que fica ali perto digamos, na zona um pouco para cima do Pinhão, parece que há um estrangulamento, porque de facto são dois maciços enormes de granito e, portanto, isso está fora da região demarcada. Entra aquela parte mística, não é? Aquela imagem da história, do vinho, das dificuldades, que faz com que o vinho não seja simplesmente um vinho. O vinho do Porto tem uma história, eu diria, tem uma narrativa. Sim. Que foi construindo, não foi delineado, obviamente isto não foi o Marquês de Pombal que delineou essa história. Não foram os primeiros descobridores do vinho que delinearam essa história, ela foi sendo construída. Mas é verdade que tem essa história e tem essa narrativa. E eu até diria que o vinho do Porto é constituído por muitas histórias, muitas pequenas histórias. Desde, por exemplo, aquela história que é verdadeira, mas também depois está romanceada, em que o Barão de Forrester foi visitar a Dona Antónia Ferreira à Quinta do Vesúvio e depois, quando regressou de barco, veio para baixo e ali na zona do Caixão da Valeira, que hoje é perfeitamente navegável com as barragens, mas na altura não era, havia de facto um caixão, portanto uma zona de navegação mais difícil, o barco vira. E agora entra aqui a parte da ficção. Diz que o Barão de Forrester se afogou porque tinha os bolsos cheios de ouro e a Dona Antónia
tal como as outras senhoras salvaram, porque com aquelas saias elas boiaram. Um facto é que ele morreu e ela se salvou. Não sei se foi por causa das saias e se ele foi por causa do ouro, porque esta parte é da ficção e faz todo sentido em termos daquilo que é até alguma oposição da região do Oriente face ao comércio dominado pelos ingleses que se instalava aqui em Vila Nova de Gaia. Repare, isto é uma história deliciosa. Assim como a história do Nelson, quando estabelece enfim, os planos para a Batalha de Trafalgar, diz que ele delineou com o vinho do Porto. Não é importante se é verdade ou não. O importante é que faz parte da história. É a lenda associada. É a lenda. E isto passa uma coisa que é absolutamente essencial num produto como o vinho do Porto. A emoção. A emoção. Sim. Não é qualquer vinho que se pode dar ao luxo de ter este tipo de histórias. Sim, e temos cerimónias com a Rainha de Inglaterra, por exemplo, em que o vinho do Porto está presente. Portanto, há esta ligação que lhe dá uma notoriedade que outros vinhos não têm. Dá-lhe uma notoriedade, dá-lhe uma emoção, dá-lhe uma mística que ainda hoje se preserva. Por exemplo, a Confraria do Vinho do Porto organiza anualmente uma imposição de insígnias com todo um cerimonial próprio de um grande vinho. Portanto, a tradição mantém-se. O vinho do Porto, e este é que é o grande desafio do vinho do Porto, tem que inovar, mas apostando na tradição. E as duas coisas não são incompatíveis. Incompatíveis era se tentasse inovar e se mantivesse tradicionalista. Mas quando eu vejo novas aplicações do vinho, nomeado... Ou se abandonasse por completa tradição? Perde-se o património. E deixa de ser vinho do Porto. Da mesma maneira que um vinho como o champanhe, a última coisa que pode querer é deitar fora todo o seu passado. O vinho do Porto é um vinho que está ao nível do champanhe. São dois grandes vinhos do mundo. A este nível são absolutamente únicos. E até lhe posso dizer uma coisa. Do ponto de vista da estratégia das empresas, e quando digo das empresas não me refiro apenas às empresas exportadoras, ao comércio, mas também àqueles que produzem as uvas e produzem o vinho, o champanhe é um excelente benchmark para nós sabermos dar resposta a um desafio que é absolutamente essencial para o vinho do Porto. Criar mais valor. Porque eu garanto uma coisa. A região, a história, a cultura e o vinho valem muito mais do que a riqueza que se produz com base nele. Pois, e aí entra uma outra coisa que é, quando um produto tem tanto tempo de existência, tem alguns desafios adicionais. Por um lado, a cópia, não é? E por outro, o que referiu de conseguir manter a tradição e simultaneamente inovar. A questão da cópia é uma questão que existe, é um desafio com que as autoridades portuguesas e as empresas ligadas ao vinho Porto se debatem já há vários anos, que é eu ver por esse mundo fora um vinho que se coloca no rótulo Porto, mas que não é de facto mas para tentar beneficiar da imagem. Eu aqui vou-lhe dar duas perspectivas. Por um lado é bom, porque só copia, ou aqueles que copiam só copiam o que é bom. Os que são bons, exato. Quem é que se queixa das cópias? A Rolex. É porque a Rolex é boa. Uma marca fraca de relógio não se preocupa, ninguém vai copiar. Portanto, é bom sinal. É sinal de que somos bons. O que é que temos de fazer? Por um lado, combater a cópia, porque não deixa de ser uma cópia. É exatamente a mesma coisa. Se eu tenho uma garrafa produzida num país qualquer, que não Portugal, que não na região de mercado, e ponho no rótulo Porto, isso é uma falsificação. É a mesma coisa que eu produzir um relógio aqui, noutro, na China, na Rússia, nos Estados Unidos, onde for, e colocar lá a palavra Rolex, é uma falsificação. E, portanto, em primeiro lugar, eu tenho que atuar nos tribunais, que é o sítio certo. Depois, tenho que fazer outra coisa. Tenho que mostrar que o genuíno somos nós. É diferente. Porque uma coisa é dizer, eu comprei um Rolex ali numa feira manhosa. Outra coisa, não, eu comprei um Rolex e paguei 5.000 euros por ele. À primeira vista, parecem iguais, mas não são. E é por isso que a Rolex continua a ser Rolex. E para nós continuarmos a ser aquilo que somos, o grande desafio que se coloca é que o consumidor saiba distinguir as duas coisas.
E muitas vezes eu posso lhe garantir que o consumidor prova um vinho, e não sendo um consumidor sofisticado, estamos a falar de consumidores internacionais, porque o vinho do Porto é um produto global. É um produto global. Sim, a nível de consumo, a ideia que eu tenho e os números que me dizem é que realmente o grosso vai para a exportação, não é mercado interno. Sim. A grande maioria vai para a exportação. Há mercados principais, nós sabemos, e é importante que explorar esses mercados, mas é um vinho que está espalhado genericamente por todo o mundo, e é importante que o consumidor saiba distinguir uma coisa da outra. E havia um pequeno símbolo que tem sido utilizado e que ainda legalmente vigora, que é o selo. É o selo colocado no gargalo. Aquilo que nós chamamos de selo à cavaleira, como se estivesse lá, enfim, um cavaleiro. Até há relativamente pouco tempo, qualquer vinho, para ser vinho do Porto, esse selo tinha que existir. Obrigatoriamente no gargalo. Torna mais fácil a identificação. Torna, porque o consumidor não é perito. E não sendo perito, olha para a garrafa e diz, não, aquela tem selo, é porque é vinho do Porto. A outra que não tem, aquela é uma falsificação. É a mesma coisa que eu comprar um Rolex e dizer assim, não, este tem o certificado de garantia, o outro não tem. É verdade que o selo continua a existir. Mas já não está tão visível. Ora bem, há a possibilidade de ser colocado, não no gargalo, mas no contrarótulo, e aí ele é menos visível. Uma pessoa tem de procurar, não consegue identificar logo à primeira. Tem. E aquilo que nós estamos a falar não é de lei, não é da qualidade do vinho, nem da genuinidade. É de percepção, é de marketing, é de imagem. E uma coisa eu garanto, eu se tiver um vinho numa prateleira de um supermercado em Nova Iorque, em Amsterdão ou em Xangai, provavelmente o consumidor que vai comprar esse vinho não é perito, nem em leis, nem em enologia, nem em qualidade de produto, nem nada. Ele vai olhar para a garrafa e vai ver a imagem que lá está. É um erro absoluto ter tirado essa imagem ou dar a possibilidade do selo não estar necessariamente no gargalo. Mas isso é uma medida que eventualmente pode e deve ser voltar atrás, portanto, voltar à obrigatoriedade de colocar no gargalo. Do ponto de vista do Observatório do Vinho do Porto, seria extremamente benéfico para o vinho do Porto. E quando digo para o vinho do Porto, digo para todos os atores envolvidos, a começar na lavoura e a acabar no comércio aqui em Vila Nova de Gaia. Voltar à obrigatoriedade do selo de garantia estar no gargalo. Por uma razão simples. Valoriza mais o produto. E valorizando mais o produto, cria mais riqueza e desenvolve mais o país e a região em particular. Isto é marketing puro e duro. Não tem nada a ver com a qualidade do vinho, porque a qualidade está lá. Mas o consumidor vai muito pela imagem e pela percepção que tem, e volto a dizer, o consumidor típico não é um consumidor conhecedor. Não estamos a falar de sommeliers, não estamos a falar de enólogos, estamos a falar de um consumidor chinês, francês, russo, norte-americano. Nem português é. Garanto que, na generalidade, não sabe distinguir aquilo que é um vinho genuíno de um vinho falsificado. Sim, isso é verdade. E um outro fenómeno que temos assistido nos últimos tempos, nomeadamente aqui em Portugal, são as pessoas têm uma maior percepção do vinho do Porto, dos vários tipos de vinho do Porto, e de que o vinho do Porto pode ser bebido em qualquer altura e não apenas como há umas décadas em ocasiões especiais. Portanto, há um melhor conhecimento do vinho do Porto. Esse conhecimento já está a extrapolar para os mercados externos ou isso ainda é um trabalho que temos de fazer? É um trabalho que temos de fazer, mas mesmo em Portugal. É verdade, essa versatilidade é um aspecto absolutamente essencial no vinho do Porto e para o seu sucesso e para a sua expansão futura. Tradicionalmente o vinho do Porto era tinto. Era o vinho das ocasiões especiais, no fim da refeição. E no fim da refeição. No fim da refeição. Se fosse às vezes até aquecido, porque era inverno, estava muito frio. Exato. Os ingleses acompanhavam de um bom Stilton. Nós temos um vinho, um queijo da serra que é excelente para acompanhar
um bom Tawny, um reserva, etc. Uma das grandes invenções do vinho do Porto no século XX, porque o vinho do Porto também não está sempre a inovar. Na melhor das hipóteses, faz uma invenção por século. No século XX, criou uma coisa, o branco. O branco. E com o branco passou a ser um aperitivo também. Ou seja, o vinho do Porto passou a ser bebido não apenas após a refeição, mas também antes da refeição. Um dos esforços que nós temos vindo a fazer é criar uma versatilidade ao nível do vinho do Porto para que ele seja consumido em vários momentos, nomeadamente, e isto não desprestigia, por exemplo, com um cocktail. Obviamente que eu não vou fazer um cocktail de um vinho do Porto com 100 anos. Mas posso fazer um cocktail assim, para um jovem beber numa festa de amigos. Não, pode-se fazer, desde que seja uma pessoa com capacidade financeira para tal e que tenha um gosto apropriado para tal. Também não é impossível, não é impossível, mas na realidade o grande desafio é este, é o da versatilidade, em qualquer momento, em qualquer altura. Em Portugal é muito interessante porque é um mercado muito particular. Qualquer português tem uma garrafa de vinho do Porto em sua casa, mas provavelmente não a comprou, foi-lhe oferecido. Sim, porque nós temos aquela tradição de ter um vinho do Porto com o ano do nosso nascimento. Sim. O meu filho tem um vinho do Porto e não foi ele que o comprou, foram os pais. Eu também tenho lá muito vinho do Porto que me tem sido oferecido. Eu já não me lembro de comprar uma garrafa de vinho do Porto há muito tempo. Só compro quando quero oferecer a terceiros. Portanto, o mercado português tem esta característica que o distingue, aliás, de outros mercados. Em Portugal, uma das grandes funções do vinho do Porto não é para ser bebido por quem o compra, mas para ser utilizado como gift, como presente. Isso também significa que os portugueses o valorizam. Exato. Valorizam e até coloco aqui um desafio. Com um bom marketing, estavam dispostos a pagar muito mais do que aquilo que se paga. Pronto, isso entra numa outra área que é muitas pessoas, não sei se não a maioria, não têm a percepção do que está por trás do vinho. Portanto, tudo aqui, antes do vinho aparecer na garrafa, o que é necessário, desde a vinha ao longo do ano, a vindima que no Douro é extremamente dura, e portanto não têm a percepção de como o vinho é feito. Se por acaso tivessem a percepção, se calhar diziam, 25 euros, 30 euros esta garrafa, até é muito barato para todo o trabalho que está envolvido. Essa é uma observação extremamente pertinente, porque aquilo que o vinho do Porto menos tem é a falta de qualidade. Às vezes, o vinho do Porto não tem qualidade. Não, o vinho do Porto tem qualidade a mais. Não tem a preço. Devia ser mais caro. Devia estar mais valorizado. E, portanto, para eu valorizar devidamente um vinho, junto a um consumidor que, volto a dizer, provavelmente não é um especialista em vinhos, aquilo que eu tenho que meter dentro da garrafa é um líquido com determinado tipo de características, ou seja, o vinho no sentido estrito, mas tem que lhe meter a história, tem que lhe meter a gastronomia, tem que meter a cultura, tem que meter o terroir, tem que meter a gastronomia para valorizar tudo aquilo. E quando eu dentro dessa garrafa meto tudo aquilo, um vinho que custa 10, com facilidade passa a custar 20 ou 30. O mesmo vinho. Dir-me assim, estão a enganar o consumidor. Não estamos. Só estamos a meter dentro da garrafa mais do que vinho. Uma parte intangível. E como é que eu faço isto? Faço isto comunicando e principalmente criando uma experiência única em termos do vinho do Porto. O que é uma experiência única? É fazer com que o conceito seja o mesmo, estejamos aqui a visitar umas caves em Vila Nova de Gaia, estejamos a visitar uma quinta no Pinhão, ou estejamos a fazer uma prova de vinhos no Solar do Vinho do Porto, em Lisboa. Quando eu criar esta experiência única, aquilo que eu vendo não é o vinho do Porto, é a experiência do vinho do Porto que se pode traduzir numa bebida, numa visita a uma quinta, numa visita a um solar ou numa confraternização de amigos. Aquilo que nós queremos é transformar o vinho na experiência do vinho.
Aí entra uma outra coisa que eu também gostaria de lhe perguntar. Já há muito tempo que não se vê uma ação de comunicação a comunicar o vinho do Porto para os portugueses. Normalmente, talvez pelo facto da maioria da produção ir para o mercado externo, há uma maior preocupação em comunicar o vinho do Porto lá fora. Eu como consumidora, sinto falta de uma comunicação do vinho do Porto para mim. É verdade. Em Portugal, o vinho do Porto consome-se basicamente em três, ou se quiser, há três canais. Um é o canal do gift, portanto, aí eu compro para oferecer. O outro é o dos eventos. E aí eu posso dizer que se tem feito até bastante progresso, porque a par e passo faz um Porto de honra. Portanto, eu no final de um evento posso oferecer muita coisa, mas também posso oferecer um vinho do Porto. É aquilo que de mais genuíno se pode oferecer num final de um evento com nobreza. É um Porto de honra. E depois temos o terceiro grande canal, que é o vinho que é vendido em lojas, no canal de comercial, junto dos turistas. Na realidade, isso acaba por ser uma exportação. Verdadeiramente é uma exportação. Ele é vendido no mercado interno, aparece como vendas em Portugal, mas acaba por configurar. Esta componente está um pouco por baixo neste momento, dado as dificuldades que o turismo está a passar. Mas são três áreas absolutamente essenciais. Aquilo que é preciso na realidade é relembrar às pessoas de que, eu diria, ao consumidor, de que há muitos momentos para beber vinho do Porto, porque tipicamente o consumidor, eu volto a dizer, compra uma garrafa para oferecer e quando é que o bebe? No Natal e na Páscoa. É pouco. E depois anda o resto do ano a beber uma boa aguardente, que é excelente, whisky, um conhaque, e esquece que tem lá aquela garrafa de vinho do Porto, que é excelente para ir bebendo ao longo do ano. Ou então outros vinhos portugueses, licorosos ou adocicados, que entretanto têm surgido e têm ganhado força. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Moscatel. Sim, o Moscatel, até temos outros produtos que até nem têm tradição. O gin. Sim. Nós temos gin português, bem sucedido, e é exatamente esse desafio. São esses casos que nós no vinho do Porto temos não é de copiar, mas de nos inspirar. Porque há casos fabulosos. Eu não vou sequer falar aqui em marcas, mas temos marcas de licores que têm feito um trabalho fantástico de valorização, em que eu encontro essas marcas de licores, produto industrial, portugueses, mais caro que um vinho do Porto. Quem é que eu devo criticar? Essas marcas ou quem não consegue valorizar o vinho do Porto? Se formos a ser verdadeiros... Eu até prefiro o seguinte, nem vou criticar, vou desafiar. Sim. É preciso reposicionar o vinho do Porto, fazendo com que o consumidor perceba que é um produto, é uma experiência que pode ter ao longo do ano, em diferentes momentos, e não apenas no Natal ou na Páscoa, ou quando vai a um evento e lhe oferecem um vinho do Porto, ou quando ele recebe um turista e resolve oferecer-lhe uma garrafa para ele levar para o país dele. Este é atualmente o maior desafio do vinho do Porto. É versatilidade, é transformar, o grande desafio é este, transformar o vinho na experiência do vinho. É só isto. É deixar de vender vinho do Porto e passar a vender a experiência do vinho do Porto. É quando eu vendo a experiência do vinho do Porto, isto significa que eu, no mesmo conceito, estou a vender uma visita a uma quinta, por exemplo. É uma experiência de vinho do Porto. E no limite, até pode ir a família toda com filhos e os filhos nem consomem vinho do Porto, mas estão a consumir a experiência do vinho do Porto. Essa abertura das quintas, ou o nascer e o desenvolver do enoturismo, tem sido extremamente benéfico para a divulgação e consumo do vinho do Porto. Tem, mas deixe-me dizer-lhe que há um produto turístico que em Portugal funciona relativamente mal. Eu vou dizer com muita franqueza, em particular a rota do vinho do Porto. Mas genericamente as rotas funcionam relativamente mal. Por uma razão simples. Tipicamente quem está à frente das rotas de vinhos são pessoas que percebem de vinhos. Quando uma rota de vinhos é fundamentalmente um produto turístico, aquilo que eu tenho que ter à frente de rotas de vinhos são especialistas em turismo, que
tanto são capazes de animar uma rota de vinhos, como uma rota de azeite, como uma rota de maçãs ou a rota de castelos românicos. Ou pelo menos tenham produto um grande turístico. conhecimento em história. Porque as pessoas vão à procura das histórias. Tem que ser um especialista em turismo que depois se vai rodear dos especialistas em história, dos especialistas em viticultura, dos especialistas em enologia, dos especialistas em tudo. Mas tem que ser alguém que percebe de turismo, porque enoturismo é turismo, o eno é só o pretexto. É só o pretexto. Tem que ser alguém que perceba e esteja sensível para a gastronomia. Porque a gastronomia valoriza brutalmente o vinho. No caso, nós temos, vou agora só divagar um pouco do vinho do Porto, porque o vinho do Porto, de facto, é um vinho de topo. Mas vou falar de um vinho que é muito valorizado pelo contexto, que é o verde tinto. O vinho verde tinto não é um vinho fácil de beber. O chamado vinhão. O vinhão é uma casta. O vinhão é uma casta que, aliás, tem tido um percurso muito interessante no caso do vinho verde. E garanto-lhe uma coisa. Provavelmente, se eu beber aqui um copo de vinho verde tinto, nesta altura, eu vou dizer que não é o sítio ideal. Um calço de vinho de Porto vai sempre bem. Mas um vinhão talvez não vá. Agora Se for acompanhado com uma chanfana ao pé de uma lareira... Olhe, se for acompanhado de uma chanfana, de uns rojões, de uma lampreia em frente ao Rio Lima, Ou isso. aquele vinho Ganha outra vida. não ganha outra vida, é divinal, que é diferente, é divinal. E, portanto, a ligação do vinho à gastronomia e ao contexto valoriza quem? Valoriza o vinho, valoriza a gastronomia e valoriza o contexto. O grande desafio daquilo que nós chamamos de enoturismo é exatamente este. É pôr as coisas a acrescentar valor umas às outras. Porque o grande desafio é fazer com que eu, por exemplo, capte enoturistas que não gostam de vinho. E se eu me limito a pensar que o enoturismo é oferecer uma prova de vinhos, essa gente não interessa. Ou estão fora. O desafio máximo é fazer com que alguém que não gosta de vinho, não compra vinho, esteja disposto a pagar muito, por exemplo, por uma experiência vitivinícola, que passa por muita coisa, mas não envolve necessariamente uma prova. Temos aqui então 2 bons desafios. Volto a dizer, é a experiência do vinho. O grande desafio para o vinho do Porto é que não seja apenas vinho, mas seja a experiência do vinho. Posso dizer aqui uma coisa que é... Há um exemplo excelente. Eu sei que isto pode chocar muita gente. A Starbucks é o que é, porque não vende café. Vende a experiência do café. Sim, o café da Starbucks é mauzinho. É, mas ao vender aquela experiência, é um potentado mundial. E aquilo que me interessa não é saber se eu digo que é mauzinho ou não. Quem me dera que o vinho do Porto faturasse tanto como a Starbucks fatura. Nessa altura, provavelmente eu já não precisava ter este discurso que tenho. Muito obrigada. E vamos todos beber um copo. E vamos todos beber um copo.